Vamos lá, pessoal. Então, nós falamos sobre as apropriações ligadas ao que é trabalho, os empenhos e dispêndios de força, o direito, o domínio, a taxonomia que relaciona o campo perceptivo, afetivo e motor, que nos correlaciona esta casa que chama educação física, a casa que chama movimento, a casa que chama momento. Quando falamos sobre motricidade humana, falamos de GH e suprimentos que venham aplicar a nossa vida diária. Quando falamos de aplicações, falamos de territórios, que coloca em mente as nossas fatalidades, fatos internos que ocorrem diariamente. Primeiramente, o princípio territorial, que é o princípio curricular, que tem essas crises que vêm se identificar a cada dia. Ok? Então, como é que eu posso colocar fatores entre essas vizinhanças que nós temos entre outras disciplinas? Que muitas vezes fica aquém, a nossa disciplina fica um saco de pancada, ou seja, um omelete relacionado aos campos dogmáticos e sociais. Se há maneiras que nós podemos buscar essas desigualdades, é o campo da ciência e atividade humana e os métodos e as correntes metódicas relacionadas ao treinamento. Vamos lá. Com essas distinções ligadas à motricidade humana, eu lembro que tempos atrás eu cheguei aí no local, eu já cheguei aí e tive a véspera de dizer, a minha véspera, que houve até tipo de espancamento nessa natureza de pesquisa, se será capataz, ou seja, pelo erro que eu tive alguma coisa, não sei, mas veio rapidamente com Wi-Fi, com banda larga, ao meu campo, de estrutura esquelética e funcional. Hoje eu agradeço a Deus, também às religiões, que eu coloco um respeito corporal, não olhando só para o retrovisor, mas para frente, onde eu fui ligado à cultura popular e o patrimônio cultural. Estou falando que eu não sou de qualquer religião, não. Eu acredito em Jesus e Deus. Muitas vezes há emendas e perpetuam essas questões. Okay? Quando há fatos, muitas vezes, que a gente não tem estrutura para prosseguir em questões de estudos, mestrados e doutorados, ou seja, colocamos canais ligados à criatividade e fatores importantes, eminentes. Nós estamos nos tempos difíceis de plantio. Tempos difíceis de plantio como? Quando nasce uma criança, alguém pensa que é fácil. Há uma felicidade. Eu tenho um filho, eu tenho 3 filhos. Mas quando é um plantio, eu sei que é uma felicidade. Mas nós temos que ver o investimento, os campos demográficos, o campo estatístico. Por exemplo, nós olhamos o dólar, aumentou. Aumentou bastante. Olhamos as questões de outras moedas, como da China. Então, são fatores ligados ao cenário econômico. Quando nós olhamos, de repente, fatores de um ponto de vista que vem estabelecer essa desapropriação ligada à própria família e ao próprio vínculo ligado à própria motricidade humana. Porque a família da motricidade humana, ela está desvinculada em alguns fatores, somente princípio de força, princípio de alegria e princípio de descontração. Aonde a descontração, há uma conquista. Aonde há uma descontração, há uma análise periférico em fatores de força e trabalho. Eu não falo de força-massa, eu falo de procurar a minha repetição, a minha repetência, para eu achar a minha série, o meu volume, e colocar no meu lugar quem eu sou, e colocar no meu lugar a minha distinção, como eu devo achar minha maneira de ver, a minha concepção de mundo. Ok? Então, quando nós falamos desses fatos importantes sobre pesquisas e estudos ligados ao desenvolvimento, canal econômico, canal motriz, desde essa idade, esse estabelecimento conveniente, alguns tentam buscar meios ideológicos, políticas. A política, ela é o quê? É uma esperança, é algo que você espera puro. Estava vendo um rapaz citando Paulo Freire, 2005. Ele estava citando ali, acho que um doutor, ao meu ver, um doutor ligado à educação física, sobre investigações. Ele citou vários autores que eu conheço ali, o Rigoyer, outros autores. E eu estava analisando o que ele citou Paulo Freire. Ele falou sobre o que espera pura, uma expectativa que espera pura, ligada à educação. O que espera pura, ou seja, como coloca a questão o quê? Diante da ação
educacional. A palavra esperar está ligada à experiência pura, porque você não tem uma experiência pura. O ser humano tem experiência pura. A força pura já tem a sua problemática. Imagina um ser humano, você discutir força pura e força bruta, já é uma dificuldade, segundo Platonov, em 2004. Imagine você olhar esses campos imaginários deficientes que vão originar o desenvolvimento e as adequações periódicas. Quando eu falo período, eu falo milenar. Quando eu falo período, eu falo de anos. Falo de períodos, eu falo de que ou seja, séculos. E essas dezenas epistêmicas entre a monarquia, a república, entre, ou seja, vários partidos socialista, comunista, que veio, ou seja, estão nessa barca relacionado à própria motricidade humana. Quando a gente coloca na barca as bolinhas, duas bolinhas na barca, colocamos duas bolinhas, aí fala 3 componentes, 4, 5, vamos lá, 5 países, coloca duas, cada um coloca duas. Vamos colocar o capital ali. Aí é que esse capital ali, quem for o chefão e conseguir administrar a barca, jogando na barca de uma bolinha de gude, quem já jogou jogos tradicionais, bolinha de gude, naquela barca ele pega a bolinha todinha. Ali você aprende o que? O capital. Ou seja, soube jogar, administrar as bolinhas, soube, ou seja, fazer o movimento da bolinha, a hora que era dele, ele conseguiu pegar todas as bolinhas. Quando chega a sua hora, você tem que saber que na barca, você tem que saber administrar, saber quem você está jogando, porque muitas vezes pode ter ganhado de você já, e olhar para trás. Nesta barca, o que acontece? A bolinha você pega, leva, depois atrás, tentei uma vez levar umas bolinhas de gude, embora, levei, mas o que aconteceu? Eu estava até brincando com um parente, falei, rapaz, como eu dizia, eu peidaram aqui, rapaz. Peidaram aí já, era um vizinho dele, peidaram aí, já falaram que eu peguei todas as bolinhas do senhor. Falaram que você que pegou todas, mas não tem todas aqui não. Eu quero saber todas, você que vai dar um jeito. Eu falei, ué, por que eu vou ter que dar um jeito? Será que já é a minha vocação ligada a professor, educador, como diz Rubem Alves? Por que eu tenho que dar conta de tudo? Um monte de gente pegou as bolinhas, só era 1000 bolinhas, rapaz. Agora eu tô só com essa bolinha aqui. Eu sei que eu peguei, roubei. Tô entregando aí. Aí ele falou, não, rapaz, você vai dar conta. Eu falei, pô. Aí, pô, só eu peidei aqui nessa rua. Só eu peidei nessa esquina, nessa rua. Então são maneiras ligadas às gravidades que ocorrem históricas entre o educador e o professor. A palavra peidar aqui é um modo de dizer, ligado a gases, porque eu vi um professor falando sobre magnésio. É ligado ao magnésio, né? O magnésio ele relaciona ao campo do estomacal, o intestino. Minha mãe fala isso faz tempo. Também tem o que? O carvão vegetal. Muitas vezes a pessoa, o carvão também é bom para churrasco, mas tem um carvão vegetal que é bom para estômago. E os gases ligados ao que? O retorno venoso, o oxigênio, o carbono, a veia pulmonar. Né? Isso muitas vezes o campo da acetose que ocorre em corpo, né? Essas questões diuréticas que ocorrem, ajuda a eliminar essas toxinas, os corpos cetônicos, os radicais livres, a mitocôndria. Os gases ocorrem. Eu lembro que tinha com algumas colegas também, tinham problemas com gases, né? Perguntavam que era bom. Eu falei, fibras insolúveis ou solúveis. Agora cabe só pesquisar, embora as duas são boas. As fibras insolúveis, elas são solúveis já. Quem é insolúvel já coloca que a fibra solúvel já nos coloca fatos importantes, eminentes. É uma palestra que eu tive na Estácio de Sá na época, que eu discuti com uma professora, acho que ela é doutora em nutrição esportiva, está discutindo com ela. Que ela só o carboidrato precisa de proteína. Eu falei, então, como é que é? Eu sei que o ser humano já é uma proteína, eu entendi ela. Boa colocação. Mas ela falou, então se o ser humano já é uma proteína, que ele é constituído, será que só esse na proteína construindo um campo do ambiente, a sua percepção, vai haver uma demonstração de campo hipertrófico? Eu discutindo com ela na época, na Estácio ali. Aí ela falou, conversei com ela, porque as porcentagens que são colocadas, sendo William Coleman, 15% de proteína, 60% de carboidrato, fica um campo muito subjetivo falando com ela. Acho que foi a primeira vez que um colega meu viu debatendo desse jeito, tá? Até ainda um pouco meio ainda com outros parafusos, outros autores, um monte de autores, porque estava na academia fazendo pesquisa na época. Essa linguagem e os campos científicos. Ok? Embora a Estácio virou Gama Filho, não sei.